questão. O suicídio em si, ele não viria do nada na pessoa, aquela vontade, assim. Eu acredito que desde algum trauma da infância, algo que machucou muito aquela criança, aí na adolescência já passou por algo muito forte. Aí, no meu pensar, eu acredito que é uma cadeia de coisas que vai acarretando no sentimental da pessoa, que a pessoa chega no extremo para fazer tal ato. Ou eu não sei se tu pode me explicar a forma que mais acontece, por exemplo, o que causa mais o suicídio é a depressão ou tem algum estudo que comprova que é algo a mais que isso? Sim. O que os estudos nos trazem? Que o suicídio, ele é multifatorial. O que é isso? São inúmeros fatores. Por que isso, Júnior? Porque muitas das vezes, antigamente, se trazia alguma causa mais específica, como, por exemplo, a depressão. Então, todas as pessoas que se suicidavam estavam depressivas. E, de fato, não necessariamente. Sim. Aí começou-se a ter um olhar mais para esta visão, para as pessoas demais também valorizarem as informações para ajudar, né? Então, quais que são esses fatores? Eu trouxe aqui alguns anotados, né? Os transtornos mentais, eles estão como principais. Quais destes transtornos mentais? Depressão, ansiedade, esquizofrenia. O que é uma esquizofrenia? Uma esquizofrenia é um transtorno mental onde os principais sintomas são ouvir vozes, alucinações, neuroses. E essas vozes, essas alucinações, essas neuroses, muitas vezes, numa pessoa que foi atendida, né, por psicólogos ou por psiquiatras e cometeu um suicídio, as falas, ou tentativas ou ideias suicidas, que são as ideações, eram as mesmas. Uma voz me dizia, pega uma faca e te mata. Uma voz me dizia, pula da ponte. Uma voz me dizia, faz então são transtornos psiquiátricos, são as principais causas. Esquizofrenias, ansiedades, que daí tem um impulso muito relevante, uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. E esses impulsos, eles não são controlados, e aí num impulso vem um ato que pode ser irreversível e um quadro depressivo, que vale aqui ressaltar que normalmente, tá? Não quer dizer que sempre, mas normalmente a pessoa dá uma melhorada no quadro para ter a consciência de cometer o suicídio. Então ela passa por um período deprimido, passa por um período depressivo bem ruinzão, assim, e aí quando a família, os amigos, ou alguém já parece que vai dando uma trégua, assim, ó, aí a pessoa acaba por ter aquele ato, muitas vezes. Bipolaridade também se tá dentro dessas questões, mas ela está associada ao impulso, né, dentro da bipolaridade. Depois aí vem os demais que tu estava trazendo, traumas emocionais, diagnósticos de doenças graves, né, muitas pessoas... Recebi aquela notícia. Sim, antigamente até se tinha mais AIDS. Quando a AIDS estourou no Brasil, os casos de suicídio foram muito grandes, porque até se ter um resultado, uma pessoa que sabia que havia mantido relação com uma pessoa que apareceu com o vírus da AIDS, e não haviam esses coquetéis todos que tem hoje, que uma pessoa leva uma vida relativamente normal. Antigamente tinha um quadro assim, bem feio, né? Bem ruim, um prognóstico bem ruim. Então as pessoas preferiam tirar a sua vida do que ter que passar por aquilo, que era uma doença socialmente errada, feia, ou que não gostaria de passar por aquilo ali. Tem o bullying, porque daí porque hoje em dia nós temos aqui índices também de crianças que cometem suicídio, e essas crianças normalmente têm históricos de bullying na escola. Síndrome de Burnout, que daí vale ressaltar aqui que é o ato, assim, o ápice do estresse no trabalho.
E aí as pessoas acabam se sobrecarregando. E esse trabalho, guris, entra, inclusive, aqui também entra nas pesquisas que eu estava dando uma olhada, uma revisada, trabalhos dentro de igrejas. Responsabilidades dentro de questões religiosas. Não somente igrejas. Eu, claro, pesquisei pela minha área, né? Que é onde eu trabalho, mas ali falava questões, trabalhos religiosos. Né? Assim como existem muitas pessoas da nossa religião que cometem suicídio, também tem pessoas de outras religiões que têm compromissos naquela religião e que em algum momento pode passar por essa tentativa ou esse ato em si do suicídio. Sabrina, outra coisa também entrando nessa temática, tem também aquela fala popular assim: não, esse daí não vai se suicidar porque tá falando isso daí, porque quem vai mesmo não avisa. Sempre falam isso. E aí eu trago essa questão assim, isso faz sentido? Realmente a pessoa, ela quer esconder esse desejo? Ou o que pode estar atrelado com essa questão? O que acontece, né, Bruna? Muitas vezes as pessoas, elas acabam falando como um pedido de ajuda. Então eu não concordo e a grande maioria dos estudos teóricos, eles trazem que essas ideações que nós chamamos, em algum momento a pessoa te falar alguma das frases, eu não aguento mais, eu não consigo mais, eu não suporto mais. Essas falas, ou então eu queria sumir. Esse tipo de fala pode estar dentro de um dos transtornos psiquiátricos, né, comuns, como borderline e bipolaridade, que daí a pessoa tem uma necessidade de chamar a atenção. Porém, estes transtornos, como eu disse, é uma das principais e primeiras causas de suicídio. Como pode, de fato, a pessoa estar avisando, sim. E nós precisamos dar ouvidos, sim. Ter um olhar de empatia e perguntar o que essa pessoa, né, tá fazendo após algum acolhimento, o que essa pessoa tá fazendo para sair dessa situação, né? Que tipo de ajuda ela tá buscando? Porque, Júnior, quando tu trouxe uma questão assim, algum trauma muito grande na infância ou na adolescência, eu abro uma lacuna, porque o que pode ser muito grande para mim pode ser muito pequeno para ti. Exatamente. Isso a gente vê muito no nosso dia a dia, na nossa prática. Eu acho que depende até do tempo. Depende. Pessoas com idade diferente vivem outro tempo e diminui pode a acarretar dor do outro, né? E aí o que acontece? A pessoa se sente com vergonha, tipo assim, eu vou falar isso, mas é tão bobo que ninguém vai me dar bola. Careta. Só que é uma coisa que tá te matando, né? Aos poucos. Então, é importante isso que a Sabrina falou do tema desse ano, né? Se precisar, peça ajuda. E é importante a gente não diminuir a nossa dor. Não fazer ela ser maior do que nós, assim, maior que Deus. Mas a gente precisa expor que a nossa dor, ela não é insignificante. Com certeza. Com certeza. E também penso eu, né, no meu pensamento, que não tem um manual para saber se realmente há fatores que indicam, né, que a pessoa está propícia, pensando em realizar o ato, mas então, como há vários fatores, isso daí abre um leque gigantesco para sintomas, para frases que as pessoas vinham dizer que a gente, então eu, né, falo por mim, antes eu pensava isso. Você suicidou, estava com depressão. Você suicidou, estava com depressão. E aí, conforme essa campanha foi tomando forma, porque eu não me lembro, não sei se a Bruna lembra. Não, acho que de uns anos pra cá que tomou mais... Incentivou que as prefeituras começaram, Sim. Os postos de saúde, as psicólogas, o Instagram começou a movimentar muito. Sim. Palestra, vídeos, reels ali, YouTube. Então a gente vê por tudo agora o símbolo, né? Sim. Amarelo, e todo setembro é muito intensivo. Sim. Então, para pessoas que eram leigas nesse assunto como eu, já aprendi muito só debatendo o assunto que eu não debatia. Eu achava assim, não, mas a pessoa... Sabe que o interessante também,
Que era a questão de que, como a gente não tinha muito essa divulgação, a gente não tinha noção da proporção de, tipo assim, a pessoa tá se suicidando aqui na minha cidade, no meu estado, na minha região. E aí, a gente sempre elencava a questão de que somente os jovens cometem o suicídio, né? E até aqui em Dom Pedrito mesmo, ano passado, teve um caso de um senhor de idade, né, que se suicidou, até conhecido de alguns aqui. Então, hoje a gente vê que não é uma doença que afeta um público específico. A gente vê que é idoso, é adolescente, é jovem, é adulto meia-idade e também crianças. Esses dias até conversava com meu namorado que tem uma família que ele conhece e tal, e uma criança tentou se matar na escola, né? Então, é uma questão que tu fica assim, mas e uma criança que não tem, é inocente, não tem essa questão de, eu vou me matar, uma criança pequena, mas às vezes ninguém sabe, assim, qual é a sensação, o que ela tá passando por aquele momento, porque a gente vai lá pra trás. Às vezes as pessoas idosas, a gente não vê que na infância, com 6, 7 anos, que recém tu tá tendo uma consciência, tu já tem aquela questão de que tu sabe que tu tem a responsabilidade, que tu tem que ajudar, que tu tem que trabalhar, porque tu tem uma casa que tu também tem que sustentar e tu tem que abrir mão da tua infância. Então, trazendo pra nosso tempo contemporâneo agora, às vezes tem uma criança também que tá com 5, 6 anos e ela acaba tendo que ter uma consciência maior do que ela tá pronta pra suportar. Sim. E às vezes isso se torna um problema, né? Sim. Não somente o bullying, porque às vezes uma criança de 5, 6 anos, ela não tem esse grau de compreensão, mas às vezes a própria rotina ou o que ela passa no dia a dia, às vezes pode desencadear isso também. Sim, com certeza. Alguns dados que eu trouxe aqui para vocês da Organização Mundial da Saúde nos refere da última pesquisa que foi feita em 2023, os dados do IBGE, que de 2014 a 2023 houve uma subida, né? Subiram os casos de suicídio entre mulheres, tá? Entre mulheres. As mulheres tentaram e cometeram suicídio mais do que homens, né? Ali as mulheres de 3.900 subiu para 5.854 e homens de 5.783 para 5.000 baixou 648, tá? O grupo, a maior faixa etária ali, primeiro é de 20 a 29 anos e o segundo de 15 a 19. Então, entre os adolescentes entra o público mais jovem, tá? Crianças e adolescentes, algumas subiram muitos casos, né? Quase dobrou. Eram 315 em 2011 e foi para 601 em 2023. A cada 45 minutos, uma morte. Até no último programa a gente falava, eu e o Júnior, até a gente tava falando sobre tecnologia, mas a gente relembrou a história da baleia azul, onde muitas crianças cometeram suicídio por conta de uma brincadeira. Tinha depois a brincadeira das princesas de ligar o gás do fogão em casa, né? Então, Pokémon Go, né? Pokémon Go. Então, tipo assim, às vezes não é nem um trauma, não é nem uma descompensação hormonal, às vezes é a própria falta de discernimento no que tu tá consumindo. Até a gente conversava que as pessoas podem ser uma esponja às vezes, né? Sim. Absorver muitas coisas. Então a gente vê, como os dados que a Sabrina apresentou aqui, crianças se suicidando às vezes através de um aplicativo no telefone, né? Que não era nem para estar acessando, né, naquela faixa etária. E isso aí também é uma questão social muito importante, guris, porque daí nós entramos numa questão bem relativa, no sentido de eu vou trabalhar para eu dar o melhor. É a nossa fala. Para eu dar o melhor para os meus filhos. Mas os nossos filhos, eles talvez quando tiverem 15, 16, 20, 25, 35 anos, do jeito que vai a tecnologia, eles não vão lembrar qual foi o tablet que a gente deu, qual foi o telefone que a gente deu, qual foi o lápis de cor da melhor marca que a gente comprou e deu. Mas eles vão lembrar do jogo de bola que você jogou com seu filho, qual foi o baralho que tu tava ali jogando com ele de tarde, ou qual foi o abraço que tu deu quando ele caiu e chorou. Então é acolhimento. E as falas de hoje, eu não tô aqui julgando os pais, não. Eu tô aqui hoje como convidada deste programa falando do Setembro Amarelo. Nós precisamos entender que como pais,
Nós temos responsabilidade sobre os nossos filhos, sobre a saúde emocional dos nossos filhos. E não é o fato de eles estarem em casa que eles estão em segurança. É verdade. Se nós não estivermos monitorando, e não é monitorar um adolescente sem e olhar 24 horas e não ter confiança, não. Se nós soubermos ali levar a educação dos nossos filhos no equilíbrio, eles vão poder ser adolescentes que a gente vai poder confiar. Até eu não sou mãe, né? Mas a questão mas a questão às vezes de tu realmente não só criar uma criança ali, ai, toma o telefone, não quero te ouvir chorar, mas também eu falo pela minha própria criação de construir um caráter e construir uma, tipo assim, tu ter um discernimento, tu realmente construir uma pessoa ali a ponto dela conseguir discernir, isso aqui é bom, isso aqui não é, eu não vou fazer isso daqui, eu tô vendo que isso aqui não é bom. E às vezes as crianças, os adolescentes não têm esse discernimento porque não se há esse diálogo em casa. É só, toma o telefone então, vai jogar, pega, faz o que tu quiser, só me deixa em paz, né? Acontece isso, então. E não só a questão de crianças também, mas os adolescentes, pré-adolescentes, não há esse diálogo, entende? Às vezes a pessoa tem que se virar, aprender em casa, aprender na escola, aprender com o amiguinho, e às vezes acaba pendendo para esse lado e depois as consequências muitas vezes são irreversíveis, não há o que isso possa ser feito. Verdade. Uma questão que eu estava pensando aqui, a gente poderia adicionar mais um fator, né, na lista do todo, se sentir insuficiente para o cônjuge ou para uma meta que a gente sabe, a gente quer tanto algo e não consegue. A gente pode colocar autoinsuficiência no trabalho, no relacionamento, na criação dos filhos ou num sonho isso pode somar? Pode. Isso são chamados dentro da psicologia, Júnior, de pensamentos sabotadores, tá? Estes pensamentos sabotadores é o que nós trabalhamos dentro da terapia cognitivo-comportamental, como aqueles pensamentos intrusos, invasores, que nos fazem nos sentir. Existem crenças que nós vamos formando ao longo da nossa vida, como crenças de desamor, crenças de desamparo, crenças de desilusão. Muitas crenças nós vamos formando a respeito de nós mesmos. Por isso a importância, né? Alguns teóricos nos trazem que nós somos hoje, adultos, o reflexo, como num espelho, da criança que nós fomos um dia. Todos os comportamentos que nós temos hoje, nós tivemos quando criança. Porém, mais moldados. Mas todos nós repetimos. Então, aquela queixa do cônjuge, aquela questão de eu nunca ser suficiente para o meu cônjuge, é porque eu não fui uma criança suficientemente boa para os meus pais, que nunca me deram atenção. Então, aquela atenção eu preciso me diminuir muitas vezes para que o outro me valorize, assim como eu tinha que fazer quando criança. E isso aí muitas vezes não é trabalhado, né? Na maioria das vezes não é trabalhado, não é nem identificado, para falar a verdade. E aí eu acabo me diminuindo para que eu possa ter aquele amor, aquela valorização que nunca vai chegar, porque eu não sei o meu valor, então ninguém vai me dar o valor que eu quero que alguém me dê. E isso sempre vai ser. Aquela criança que a Bruna trouxe, que muito nova teve que assumir responsabilidades, é aquele adulto que hoje se cobra muito. E se não tá 100% aquilo que ele realiza, ele se cobra. Porque ele prefere ele se cobrar do que alguém chegar e cobrá-lo, porque desde cedo ele teve que assumir aquelas responsabilidades. E isso, ao longo da vida, Júnior, Bruna e a todos que nos ouvem, isso vai causando, é como se fosse aquele homem do saco, que muitas vezes assustava as criancinhas. Aquilo vai carregando aquele saco, vai carregando, e aí as pessoas vão tendo 30, 40, 50, 60 anos e não conseguem se desfazer dessas questões, essas crenças que vão sendo. É o mesmo que nós dizermos para uma criança que ela incomoda. Como tu incomoda, fulano? A criança introjeta. Eu incomodo. Então, se é a minha mãe, se o meu pai, que são as minhas figuras de referência, que tem que dizerem o quanto eu sou abençoado, o quanto eu sou bom,
quanto eu sou inteligente, quanto eu sou capaz, me diz que eu só incomodo, eu vou incomodar na escola. Porque eu só incomodo. Se eu só consigo a atenção dos meus pais incomodando, é assim que eu vou conseguir a atenção no mundo. Incomodando. Sim. E já vou terminar, Bruni. Então chegamos num ponto muito importante, que eu penso o seguinte: da mesma maneira que há fatores negativos, temos os fatores positivos. Sim. No qual pode ser um parente que está perto, né? E pode agir de maneira para reverter. Porque muitas vezes, que nem tu disse, a criança não escuta algo do pai, algo da mãe, mas escuta da avó. Uhum. Escuta do tio. Então aquilo ali pode suprir de alguma maneira, creio eu, positivamente, para reverter. Claro que pai é pai, mãe é mãe, eu entendo. Só que eu acho que alguma porcentagem, algo de um tio carinhoso, algo de um tio que fale assim, que não pegue só e larga o celular, mas sabe, porque às vezes os pais estão cansados, por exemplo. Aí o pai vai lá dar o celular, para de chorar um pouco, fica no celular. Só que daí chega aquele tio, larga o celular, vamos jogar bola. Porque pode existir o pai que está sempre ausente. Sim. E o pai que em algum momento pode estar cansado. Sim, né? Isso é altamente natural, assim, né? A gente não pode dizer que, por exemplo... Ninguém vai ser super-herói, né? Não é indicado dar telas às crianças até 2 anos. Mas aí se a gente precisa fazer comida, limpar a casa, arrumar as coisas, eu vou fazer o que com a criança? Né? Eu não vou ser menos mãe se eu deixar uma filha um pouco olhando uma televisão. Eu conversei até com a Mali sobre isso, das telas. Em algum momento, como tu disse, vai ter que dar a tela para a criança. Só que o importante é filtrar. Sim. Né, o que está disponível para a criança. Porque hoje em dia a gente tem a ferramenta no YouTube. No YouTube tem tudo que é tipo de desenho. Porém, há o controle dos pais, que Sim. muitos às vezes não conhecem, não ativam. Que ali tu seleciona a grade, que só aquilo que ele vai assistir, que é algo importante. E né? A questão que a Sabrina levantou também, além da questão de filtrar, a criança, ela não tem só o telefone, às vezes, entendeu? Tipo assim, tá vendo ali, mas ela também tem esse afeto, ela também tem esse momento de acolhimento, de contato. Então, é aquela frase que sempre fala, tudo que é demais faz mal, né? Tudo tem que ter um equilíbrio. Sabrina, também puxando pro nosso tema do transformando dor em propósito, essa questão que a Sabrina levantou também, da gente entender esse primeiro acolhimento, do que causou, do porquê, os primeiros, né, a primeira triagem, digamos assim, de uma forma mais geral, né? Entender da onde que surgiu. Tem um exemplo pra mim que é um pregador que eu gosto muito, que é o Dilson Gomes. E ele tem um testemunho de vida muito lindo, né? Que ele era morador de rua, ele passou por situação de dependência química, foi abandonado pelos pais na infância e tudo mais. Mas, quando ele encontra Jesus, a vida dele é totalmente transformada. Ele constitui uma família, hoje ele é pastor, ele tem 2 filhos e tudo mais. E ele transformou, não a situação que ele viveu, mas a dor que levou ele a chegar nessa situação de rua, pegar aquela dor lá do início e transformar isso como um impulsionador para que ele trilhasse um propósito diferente. Tanto é que quando a gente pesquisa a palavra propósito, ela sempre está com o significado de à frente, de acima, de a razão pela qual eu me movo. E ele pegou toda essa dor, não a situação de rua, não a dependência química, não o abandono, mas a origem de tudo, o porquê que tudo aquilo aconteceu. E ele encontrou em Deus uma razão pela qual viver, uma razão pela qual colocar Deus à frente de tudo e trilhar aquele propósito, né? Mas, contudo, entretanto, todavia, somos humanos. E nem sempre é tão simples tu fazer esse autoexame de entender aonde foi que começou aquela dor para mim
chegar nesse ponto que eu tô. Sim. Porque as pessoas às vezes entendem que eu tô depressivo, eu tô com depressão, tô mal. Mas as pessoas, às vezes, pela dor ou pela falta de ajuda, não conseguem ter essa autoanálise de entender quando foi que aquilo começou, por quê, quando foi que eu comecei a ter os primeiros sintomas e que eu não tava bem. E nós, como cristãos, né, é essa questão até que eu levanto do Dilson, ele conseguiu em Deus, tendo essa paternidade em Deus, voltar lá atrás, sem sentir essa dor, mas pegar isso como um impulsionador de lembrar, eu nunca mais quero voltar para esse lugar, eu nunca mais quero sentir essa dor, porque eu sei que isso vai me levar para um abismo que eu não vou conseguir sair. E ele pegou essa dor e transformou, como eu digo, no caminho, porque o propósito não é a chegada, o propósito, ele é o caminho, é o que vai me direcionar todos os dias. E ele pegou isso e transformou nesse propósito. Mas agora, a Sabrina como psicóloga, né, trazer pelo menos um norte de como fazer essa primeira noção, os primeiros passos de como é que eu consigo pegar esse primeiro lugar que eu tava, essa culpa ou a razão que eu comecei, como que a gente vai conseguir, quanto cristãos, transformar isso num propósito, transformar isso em algo que vai ser a razão pela qual eu estou vivendo, é a razão pela qual agora eu consigo ajudar alguém, eu consigo voltar para trás e não sentir dor, eu consigo perdoar, eu consigo seguir em frente. Então, assim, Bruno, dentro de uma tentativa de suicídio, nós precisamos trabalhar algumas questões com a família. E dentro de uma família que ocorreu um suicídio, também. E como que se faz esse trabalho? Esse trabalho hoje na cidade, ele é muito importante, o trabalho de rede, tá? Porque quando ocorre uma tentativa de suicídio ou um suicídio de fato, se chega até o pronto-socorro, se acionam alguns órgãos, sejam crianças, adolescentes, adultos, idosos. E aí eu trago também, né, as experiências que o meu esposo já teve dentro do Conselho Tutelar de crianças, adolescentes e de tentativas, e a forma como em rede se trabalha com a família. E aí eu vi alguns artigos no sentido de plano pós-venção. Nós falamos muito de planos de prevenção, né? Estamos numa campanha de prevenção, mas dentro de famílias enlutadas ou que passaram por uma tentativa de suicídio, precisamos de planos pós-venção, que são a rede CREAS, CRAS, Conselho Tutelar, Assistência Social, trabalhar junto, em conjunto, saúde municipal, né? É nós contarmos com estes órgãos para ressignificar. Dentro da psicologia, esse é o termo que a gente utiliza. Ressignificar, o que significa? Dar um novo sentido. Dar um novo olhar àquela dor. Muitas vezes, guris, uma pessoa, se vocês vão conversar com uma pessoa que está com um quadro depressivo, ela vai te dizer, eu não sei por que eu tenho vontade de chorar. Aí ela já começa a falar contigo que já tá chorando. Eu não entendo o que tá me fazendo chorar. Eu não sei. E de fato ela não sabe. Ela não sabe onde que começou. Porque essas questões emocionais, guris, que eu tô trazendo pra vocês, que uma palavra, um comportamento dos pais, aquela esponja que aquela criancinha absorveu, às vezes é tão inconsciente, aquilo ficou tão no inconsciente que fica de difícil acesso. Então eu não vou saber te dizer que hoje eu sou uma pessoa que tem uma dependência emocional tão grande com outros porque eu tive uma carência na minha infância, porque isso foi quando eu era muito pequena. E essas lacunas, elas vão, o que ocorre? Um processo de negação e regressão dentro de nós, pra nos defender, é uma autodefesa inconsciente nossa. Então eu não vou me lembrar o que me causou, mas eu sei que alguma coisa ativa aquele gatilho que me faz sentir aquela sensação, opa, já senti isso aqui quando eu era criança uma vez. Eu tô desamparada? Eu tô sozinha? Crianças que sofreram abuso sexual, por exemplo, de próprios pais, avós, pessoas próximas, tios. Por isso que é muito complicado, Júnior, a gente dizer, incentivar um tio amoroso, mas aí vamos julgar o tio amoroso. É algo muito delicado. Hoje a realidade das coisas estão assim, inimagináveis.
E aí, se nós trazemos para dentro da palavra de Deus, o amor de muitos se esfriaria. E é o que nós vemos diariamente, é o que o meu trabalho vê diariamente, é o que o trabalho do meu esposo vê diariamente dentro do conselho tutelar. Situações inimagináveis. Mas aí, o que fazer diante dessas situações? Né? Dentro de um consultório, eu não posso encaminhar uma pessoa para a igreja, mesmo eu sabendo que talvez ali, que aquela questão que ela esteja não seja nem emocional e nem biológica. Mas a gente pode orientar, assim como eu estou aqui hoje fazendo. Sim. Peça ajuda. Busque ajuda. Portas de igreja, templos religiosos, onde você encontrar um refúgio para a tua fé. Você que nos ouve nessa noite. Onde tu encontrar um refúgio, onde a tua fé seja ali um lugar de fortaleza, de fortalecimento. Ali, você converse com alguém. Porque muitas das vezes é isso que acontece. E eu posso falar para vocês hoje, a gente traz um testemunho, Gurias, assim, ó, que somente Deus pode preencher algumas lacunas, eu falando como Sabrina pessoa, dentro da nossa alma, do nosso espírito. E que ali vai trabalhar o nosso emocional, ali vai trabalhar a nossa questão biológica e vai ressignificar, vai nos ensinar a trabalhar com essa dor. Dentro de um consultório, dentro de uma clínica, se trabalham dentro com técnicas terapêuticas, com um processo de ressignificação. O primeiro processo é tu identificar que tu precisa de ajuda. Porque muitas vezes nós estamos tão autossuficientes que e não somos autossuficientes porque queremos também, é porque nos tornaram autossuficientes. É verdade. E às vezes também essa questão da pessoa pede ajuda, tá? Mas aí as pessoas às vezes não aceitam que tá doente, mas às vezes eu acho que ela nem se dá conta que ela já não tem mais vontade de nada, que ela já não sai mais de casa, que ela já não... Às vezes, como as pessoas falam com os primeiros sintomas, né? Não querem tomar um banho mais, ela se olha, não tem mais perspectiva do futuro. Vai dormir, tipo, amanhã não tô nem aí pra mim, se eu viver ou não faz mais diferença, né? Eu nunca tive depressão, mas eu já tive um quadro de me sentir muito deprimida. Foi também na época da pandemia, eu morava em Livramento ainda, a gente entrou num período de lockdown aquele. E aí, na época, as minhas aulas, elas foram suspensas, não tinha mais nada pra fazer, igreja fechada, e nós só em casa, e aquilo desencadeou que eu desenvolvi crise de ansiedade, né? Eu acredito que não só eu, como muitas pessoas desenvolveram na pandemia também. E nisso eu adoeci também e acabei desenvolvendo labirintite também. E teve uma época que eu disse assim, Deus, eu não aguento mais, porque é desesperador, eu tô em casa, eu tô doente, ninguém me atende, ninguém me ajuda, eu não tenho mais o que fazer. E nisso, claro, é uma experiência pessoal minha, não é algo que eu incentivo ninguém. Mas naquele momento foi uma estratégia que eu acho que foi... Eu acho não, que foi Deus, que foi assim, eu não vou mais ficar sozinha. E aí, na época, meu pai ajudava na assistência social da igreja e vou entregar uma cesta básica, eu ia junto. Vou fazer uma oração, eu ia junto. Sim. E sabe que aos poucos, porque eu tava numa angústia, assim, ó, era desesperadora, eu já tava com aquele sentimento de desesperança. Sim. E aí foi passando o tempo, chegou o Outubro Rosa. E aí já tava tendo os cultos com alguns cuidados e tal. E teve um culto, o culto rosa, e eu fui. E a irmã, ela pregou, mas só que ela trouxe a questão do exame, do autotoque. Ela falou assim, mas antes de tu ir no médico, o que tu faz? Tu não vai no médico se tu tá bem. Tu faz um autoexame, tu sente alguma coisa ali, mas aí tu vai dizer pro doutor, desde tal dia começou a me doer, tá me doendo aqui, não sei o que, tu vai apontar. E aí ela falou assim, e na nossa vida espiritual é assim e tal. E agora eu convido vocês a fazerem uma oração pra vocês fazerem esse autoexame com Deus, de dizer o que tá doendo e desde quando e não sei o que. E naquele culto eu me esqueci o que tava acontecendo, fiz a minha oração ali, Deus, o Senhor sabe que tal dia, não sei o que, e aconteceu isso, aconteceu aquilo. E eu perdi a noção do tempo. Mas fato é que eu saí do culto transformada.
transformado. Foi uma coisa extremamente instantânea. Eu saí de lá e, tipo, eu tava 100% de novo e eu não me dei conta. E aí, quando foi passando os dias, eu lembrei daquela frase que dizia: Deus, eu não aguento mais, quando é que isso vai acabar? E Deus, tipo assim, já acabou. Eu não tinha me dado conta, mas... Então, dentro do que a Sabrina falou, claro, é uma experiência minha. Tem que buscar ajuda. Mas foi algo que eu acredito que foi um trabalhar específico comigo em algumas áreas. Mas o que eu me refiro é só Deus que tem esse poder de pegar algo que te machuca, que te destrói, na situação que eu tava lá. E ele consegue fazer isso realmente ser um impulsionar de, tipo assim, eu nunca mais quero voltar para aquilo ali. Isso que tu trouxe, eu quero ressaltar, são as exceções. A regra, né? São as exceções. Existem o círculo vicioso. O círculo vicioso é o que normalmente eu faço, eu vou receber. Se eu dou carinho, eu vou receber carinho. Se eu bato, eu vou receber um tapa. E assim é na criação, e assim é na educação dos filhos, no caso, dentro do núcleo familiar. Se normalmente filhos de usuários de droga usarão drogas, que vem a mãe se prostituir, usarão do corpo para seduzir, que vem um pai vir à igreja, vai buscar a Deus. Essas são as regras. E dentro das regras tem os filhos de crentes que fogem à exceção. Assim como tem esses casos que são as exceções de pais no vício, mas que aí entra o que o Júnior falou. Tem uma vizinha que diz: vamos pra igreja comigo, meu filho. A importância, né? Que a gente acha que é bobagem convidar um vizinho. Aí entra o nosso papel, daí eu falo como Sabrina cristã, entra o nosso papel como igreja. O que nós fizemos? Muitas vezes, guris, assim, nós já trabalhamos, vocês sabem, alguém que pode estar nos escutando sabe, meu esposo e eu já trabalhamos com adolescentes, já trabalhamos com jovens. E o nosso maior questionamento era: o que nós estamos fazendo por alguém? Hoje não era para eu estar aqui. Sim. Hoje não era para eu estar aqui. Mas aí o Espírito Santo, e aí Deus e o meu esposo, nós conversando, e a gente diz: mas o que eu faço nessa terra se não é para eu ir lá? Passamos por um processo de luto, meu primo e eu estamos aqui, passamos um velório. Mas a nossa dor, ela precisa ser deixada um pouquinho de lado, porque muitas vezes, como cristãos, tá? Cristãos aqui falando, a gente super evidencia a nossa dor e esquece que tem pessoas tentando tirar a sua vida neste momento e que precisam ouvir que elas não estão sozinhas neste momento. Glória a Deus. E elas precisam ouvir que elas não vão perder esta batalha. Porque algo importante de se dizer aqui: ninguém que tentou o suicídio, a gente não pode perguntar para quem tentou, para quem cometeu, mas ninguém que tentou queria acabar com a sua vida, queria acabar com aquele problema, queria acabar com aquela dor, com aquela angústia, e a única solução que viu foi essa. Há 23 anos atrás, o meu pai se tirou a vida. Aparentemente tudo tranquilo. Saiu de casa, não aparentemente tinha nenhum estado depressivo. Uma filha linda, de 8 anos, posso dizer. Não tinha dívidas, não tinha contas, não tinha rixas, não era envolvidos com droga, não era nada. O que eu mais ouvi ao longo dos meus 23 anos: eu conheci teu pai, uma pessoa maravilhosa. Eu conheci teu pai, amigo de todos. Eu conheci teu pai, uma pessoa excelente. Ele era tão bom, mas ele não conseguiu encontrar alguém para pedir uma ajuda e conversar. E a gente não pode aceitar isso. Então, como cristãos, agora falando, muitas vezes nós estamos tão egocêntricos, a gente quer sentir a presença de Deus. Senhor, eu tô cheia de problemas, eu venho pro culto, eu preciso sentir a tua presença, mas o que eu tô fazendo? Eu já tenho a presença já está comigo, eu já aceitei Jesus, eu já recebi Jesus. O que eu tô fazendo por aquelas almas, por aquele vizinho que eu preciso dizer: vamos pro culto, meu filho? Entra a parte do compartilhar, né? Que é muito importante. Receber pra si, já tô cheio, vaso cheio, compartilha.
cada vez mais cheio, compartilha, né? Às vezes. Exatamente. E a própria questão do chamado, né? O ID mesmo é uma ordem. Vai, prega o evangélico, faça discípulos. E, claro, cada pessoa... Porque eu digo assim, quanto cristãos, o chamado que todos nós temos é único. Vai e prega o evangelho. Sim. A forma como tu vai fazer isso é que difere. Alguns vão usar o talento do canto, alguns usam a oratória, alguns o dom de cura, às vezes o dom de profecia. Mas o chamado em si é um só. Né? E o chamado justamente é o nosso propósito de vida. É a razão pela qual eu me movo. Só que muitas vezes não é. E é até desesperador falar isso, mas até hoje de tarde, entre outros assuntos, a gente conversava, a questão do comodismo. Como eu falei pra ele, algumas coisas, eu falei assim, o pessoal tá acomodado. E às vezes eu converso com o Fabrício sobre isso também, que eu às vezes me desespero porque eu sou uma pessoa extremamente inconformada com muitas coisas. Eu digo assim, não acredito, ninguém vai fazer nada. Não que eu seja perfeita, porque tem muitas coisas que eu sei que eu deixo a desejar também. Mas a gente tá entrando numa fase, assim, de uma forma geral, de conformismo. Tá bom assim, eu não quero. Por que eu vou arrumar mais uma coisa pra mim me incomodar, pra mim me estressar? E aí, o que acontece? Pessoas estão se matando, pessoas que poderiam, quem sabe... não tá passando por algum problema, de repente por alguma palavra, por alguma coisa, se a gente exercesse a razão pela qual nós somos chamados. Mas muitas vezes a gente não faz isso, né? É a questão do conformismo. Sim. As pessoas pensam às vezes que o fazer algo pra Deus é realmente estar em quatro paredes, mas não é, né? Eu lembro de uma fase da minha adolescência também que o que eu fazia na igreja, pra mim, era muito pouco. Então aí, como eu falei pro Júnior de tarde, a gente criou um grupo de evangelismo, vamos pro hospital, então. Sim. Eu e 2 amigos. E todo sábado a gente ia, porque o que a gente fazia na igreja, pra mim e pros guris, assim, não, isso aqui é muito pouco. Isso aqui é pouco, a gente tem que fazer mais. E assim foi, por 3 anos seguidos, todo sábado a gente ia pro hospital. E tá acabando nosso tempo, né? Mas vou contar só um pedacinho desse testemunho. E teve um rapaz em específico que a gente visitava no hospital. E ele tava com um quadro terminal de câncer. E nós, 3 adolescentes, né? Que nem os guris, os 3 loucos da cabeça no hospital lá. Um com o violão, um com a Bíblia, e eu ia lá pra cantar. E ele assim, guris, vocês podem vir todos os dias aqui, não sei o quê, porque Deus vai me curar. E eu vou ir pra igreja, porque eu vivi uma vida errada, não sei o quê. Tá. E todos os dias nós íamos. Só que na última sexta, se eu não me engano, que a gente ia ir, a gente esqueceu que a gente ia aqui. Aí era 11 e pouco, e a gente, da noite, já eu, guris, não vai dar. E aí, uma das nossas amigas era... A mãe dela trabalhava no hospital, ela assim, não, a gente vai, a gente consegue. A gente chegou lá e a enfermeira, não, vocês não vão poder entrar agora, aconteceu um probleminha aqui. Aí chegamos, ela assim, não vai dar porque ele faleceu. E aí, na hora a gente ficou assim, não acredito. E a gente prometeu que a gente ia vir. Só que, resumindo, a família toda dele aceitou Jesus, né? E até hoje eles estão na igreja. Então, por mais que a gente não tenha curado ele ali, né? Deus não tenha curado Corpo ele. físico. Exatamente, porque ele foi salvo. Toda a família se converteu. E até hoje estão na igreja. Por conta de 3 adolescentes loucos da cabeça que foram no hospital naquele sábado. E deram essa assistência todo sábado. Então, às vezes... não é nas 4 paredes. Sim. Às vezes é uma coisa que ninguém tá vendo, que ninguém vai te aplaudir. Mas é algo que vai, né? Naquele momento, esta experiência foi a exceção. Porque num momento de perda e de luto, a gente se revolta com o dono da vida. E o que eu mais quero é me afastar. Porque ele não me deixou permitir viver aquilo que eu queria viver. E aí essa exceção por conta de um comportamento. Então nós temos grandes responsabilidades, guris, eu, vocês, todos que nos escutam. E quem nos escuta e pode se sentir triste, abatido, chateado, cansado da vida, cansado de alguns problemas que pode vir a ter, peça ajuda. Converse com alguém, busque rede de apoio, busque um lugar onde tu possa encontrar refúgio pro teu espiritual. E não fique calado, não fique com essa dor, com esse sentimento de angústia e de desamparo sozinho. Você não está sozinho. Glória a Deus. Agradecemos então
a participação da Sabrina. Glória a Deus, Sabrina, pela tua vida, pela vida da tua família. Amém. Eu, como tenho 2 meninas, né, eu sei que o dever chama, como pai, como mãe. Mas glória a Deus pela tua vida. Muito obrigado por ter aceitado o convite, estar aqui. Nós estamos encerrando esse bloco, né? Logo mais estaremos rodando 2 louvores e voltamos com Gospel Night daqui a pouquinho. Isso aí. Continue